É importante até a gente entender o que é considerado obesidade, ou seja, virou doença ali, a pessoa vai ter que tomar um cuidado maior, e o que é considerado sobrepeso. A pessoa está acima do peso, mas ainda não está obesa. Como que é considerado esse parâmetro? Tá. É legal a gente falar que a obesidade ela foi considerada doença em 2013, então é algo recente para a medicina e não só uma coisa de preguiça, falta de vontade. Eu brinco isso com os meus pacientes, né? Falta de foco, força e fé, né? Então é uma doença que a gente precisa de tratamento. A gente classifica isso pelo IMC, tá? O IMC é o nosso peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Sobrepeso é quando esse IMC está acima de 25, tá? Então de 25 a 30. E aí acima de 30 a gente tem obesidade. E dentro da obesidade a gente tem grau 1, de 30 a 35, acima de 35, grau 2, e depois grau 3, tá? Acima de 40. E aí, para a gente entender, quando que há a indicação, por exemplo, para se fazer uma cirurgia bariátrica? Tem que estar dentro desse grau da obesidade? Algum desses graus? Como que funciona? Tá, então a gente pode fazer cirurgia bariátrica com IMC acima de 40, tá? Ou IMC acima de 35 com alguma comorbidade, ou seja, alguma doença relacionada à obesidade. Então, obesidade e diabetes, obesidade, colesterol alto, obesidade e pressão alta, gordura no fígado, enfim, qualquer doença relacionada a essa condição do peso, tá? É importante a gente lembrar, a gente já conversou aqui sobre isso também, que a pessoa que está acima do peso, principalmente aquela que está com obesidade, o risco de ter algumas comorbidades, algumas doenças paralelas ali, esses riscos aumentam bastante, né? Aumentam muito. As pessoas que têm IMC acima de 45 têm diminuição da expectativa de vida e uma mortalidade por doença cardiovascular, ou seja, infarto, AVC, até 12 vezes maior do que alguém eutrófico, ou seja, no peso saudável, tá? Normalmente, como que acontece essa negociação? É com qual médico? É uma equipe multidisciplinar que decide pela cirurgia ou não? Como que funciona isso? Então, foi bem legal que você falou disso, porque sim, envolve uma equipe multidisciplinar, então tem o cirurgião, tem a nutricionista, tem o psicólogo ou psiquiatra ou endocrinologista, várias áreas juntas para trabalharem nesse paciente. Então, geralmente, a gente começa o tratamento clínico desse paciente por até 2 anos. E aí, se for refratária as medidas clínicas, aí sim, aquelas indicações de peso, a gente pode indicar a cirurgia. É importante também que a gente acompanhe multidisciplinar, porque a gente precisa ver fatores que levaram aquele paciente a ter obesidade. Então, é muito importante a gente identificar fatores psicológicos ou psiquiátricos, como compulsão, depressão, ansiedade, comer noturno, que levaram esse paciente a ter obesidade e já tratar. Acho que até para poder entender esse paciente para um pós-cirúrgico ou para entender como que pode fazer ali para não ir para a cirurgia, né? Muita gente fala assim, a cirurgia vai ser a salvação para mim porque depois eu vou comer, não vou conseguir comer e vou resolver o problema. A gente estava falando exatamente sobre isso. A cirurgia ela não é a resolução do problema, né? Sim, a cirurgia bariátrica ela é um dos tratamentos da obesidade. Ela não é a cura da obesidade. Por isso a gente até vai conversar um pouquinho sobre o reganho de peso, que não é infrequente, porque a gente precisa controlar todos os outros fatores relacionados para não ter o reganho, ou seja, para ter o sucesso desse tratamento. E aí, voltando lá nas indicações, é importante falar um pouquinho da faixa etária, que é dos 18 aos 65 anos, via de regra. Mais recentemente, acima dos 16 também pode, se tiver autorização dos pais, ou alguns idosos com indicação específica. O Ministério da Saúde até recomenda que, assim, IMC acima de 50 não precisaria ter esse tratamento clínico antes, poderia ser candidato à cirurgia bariátrica. Então, assim, é uma população muito, muito heterogênea, né? Muita coisa pra gente conversar.